quando eu começo a pensar numa avaliação biomecânica, eu tenho que ter algumas imagens e alguns vídeos bem descritos desse meu corredor. Existe uma maneira bem complexa de fazer isso, onde eu vou precisar aí de pelo menos 6 vídeos, alguns em câmera lenta, outros com velocidade normal, e existe uma forma mais simples que dá para a gente ter a noção exata do que a gente quer. Basicamente o que a gente tem aqui hoje são 2 câmeras, onde a gente vai fazer a análise biomecânica da Marina, e a ideia dessa câmera daqui é pegar informações de contato inicial e cadência, para a gente ter uma noção da demanda interna dela, e aquela câmera que está um pouco mais para baixo, a gente vai focar bem no problema que ela tem, que é ali no tendão calcâneo. Então a gente vai ver como é que o pé dela entra em contato com o solo, faz a absorção de carga e depois faz a propulsão, para a gente ter uma noção de como que essa sobrecarga está atuando ali, tanto no tendão esquerdo quanto no direito, e ver se isso pode trazer alguma informação a mais para a gente colocar no treino de força dela, né? Essas 2 câmeras aqui, nesses posicionamentos, hoje são a melhor forma que a gente tem de baixo custo e de forma bem rápida da gente ter essas informações da biomecânica de qualquer corredor que a gente possa ter. E é o que a gente vai fazer com a Marina agora nesse momento. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você está? Certinho? Bem, graças a Deus. Vamos lá, vamos sentar ali. Então, me fala um pouquinho mais aí sobre essas dores que você está sentindo no tendão calcâneo, que a gente conversou um pouquinho por WhatsApp, né? Então, aonde que é o local exato ali? Eu venho sentindo desde o ano passado o tendão de Aquiles do lado esquerdo. Talvez seja uma compensação, porque o ano passado eu senti uma dor no quadril do lado direito. Essa dor eu não sinto mais, só que agora apareceu essa dor no lado esquerdo e acredito que possa ser uma compensação, juntamente com um aumento de volume que eu não estava acostumada. Porque quando a gente conversou no WhatsApp foi basicamente isso que a gente perguntou, né? Porque você saiu de um foco de velocidade, Exato. performance em velocidade no 5K, né? E agora você está com um foco mais em meia maratona. Por mais que você já seja uma corredora experiente, né? Porque você já corre há quanto tempo, assim? De forma 12 sistemática? anos, 12 anos. Então, ou seja, você é uma pessoa que já participou por N provas, você já tem ali uma experiência de como é que é a mecânica da sua corrida, já entende quais são as demandas do seu corpo, já entende as comunicações do seu corpo, né? Então, eu estou sentindo uma dor agora, eu não quero que essa dor ela aumente de forma que vai fazer com que eu pare de correr, então esse é um ponto importante. Então, a gente precisa entender agora quais são as suas novas demandas, porque uma corrida de 5K, por exemplo, qual era o seu pace numa corrida de 5K, né? Qual era a velocidade que você corria? 4, 4,10, 4,15, Então, ou seja, no pior dia. Então, ou seja, era uma velocidade bem acima de um, entre aspas, normal da população, né? Quando a gente pega ali uma população correndo hoje, ela vai correr ali em torno de um pace de 5,5, 6, 6,5, né? Que daria em torno de 9 a 10 km por hora, 10 km e meio por hora. Você estava correndo ali a 14, 15 por hora quase. Então, é um pace totalmente diferente, uma mecânica totalmente diferente. Hoje, além dessa mecânica ser diferente, provavelmente você não mantém esse pace de 4 numa prova de 21 km, né? Não. Na última prova que você fez, você manteve um pace de quanto? O ano passado, na reserva, eu fiz para 1h36, dá 4h27, 4h30. Então, pode ser que dentro dessa mecânica... Rua, né? Rua. E agora você está indo para trail também, Isso, ou seja, ainda modifica, ainda vai ter subida, ou seja, ainda tem alguns componentes aí que modificam a biomecânica, e se modificam a biomecânica, provavelmente vão modificar as demandas que você tem. Então essa dor que você vem sentindo, não necessariamente tem uma relação com a dor no quadril, tá? Mas pode ser devido a essa nova demanda que você tem. Então assim, você corre mais vezes na semana, provavelmente, um volume maior, né? E assim, a gente tem hoje que o volume é uma variável que tende a trazer mais sobrecarga para o seu corpo. Muita gente acha que é tênis, não. Assim, uma das principais variáveis é realmente o volume. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para você, né? Pô, como é que está o teu volume? Está alto, está baixo? Hoje você tem uma prova em março, não é isso? Então, a gente tem 3 meses para essa prova e você já está com um volume perto do que seria um volume adequado para correr a primeira meia. Mas você não quer correr a primeira meia, você quer performance nessa meia. Então aí você realmente precisa de mais rodagem do que o normal, né? Uma pessoa que está começando agora, que está correndo agora, correria tranquilamente 40 km. Mas você hoje que quer não só correr a meia, quer correr com desempenho, você vai precisar visitar ali os seus 50, 60 km para te dar ali não só fôlego, mas também capacidade geral da corrida, né? Então, o que a gente precisa fazer hoje, inicialmente? Botar você para correr, para entender quais são essas demandas que você tem na sua corrida. Não com o objetivo de modificar elas, mas com o objetivo de entender e o que a gente pode fazer para fortalecer
essa região em específico e o resto também, porque estourou aqui no calcâneo, no tendão calcâneo, mas pode ser que ela tenha vindo de cima. Né? Então a gente precisa entender quais são as suas demandas hoje e a partir daí trabalhar isso dentro do treino de força, tá bom? Show. Beleza. Então agora a gente vai posicionar você ali para correr, vamos fazer alguns takes seus de corrida para a gente identificar o padrão de contato inicial, a sua cadência, que é uma coisa importante para a gente também, né? Conversando contigo a gente já tem uma noção geral da sua demanda externa, agora te filmando a gente vai ter uma noção geral da sua demanda interna. Que é isso que contempla, né, hoje a forma como eu trabalho. Entender alguns parâmetros da sua biomecânica, como o contato inicial e a cadência. Isso vai direcionar para onde a gente vai no treino de força e contextualizar com quem é você hoje na corrida, com a demanda que você tem, tanto na corrida quanto no seu dia a dia. Né? Show. Beleza? Marina, faz o seguinte para mim, fica ali em cima para eu mostrar aqui nessa câmera. Essa daqui é uma imagem mais simples, onde eu vou pegar ela como um todo. Então vocês vão ver que eu consigo ver tanto a cabeça dela quanto eu consigo ver o pé dela e eu tenho o quadril dela no meio da imagem. Dessa maneira aqui eu consigo, quando ela começar a correr, pegar o contato inicial, eu consigo calcular a cadência dela porque eu vou saber exatamente quantas vezes ela entrou em contato com o solo ao longo de 1 minuto. Eu consigo ver comportamentos de tronco, eu consigo ver comportamentos de quadril, pelve, joelho e tornozelo, só que de uma maneira um pouco mais afastada, não tão específica por articulação. E essa é a maneira mais simples. Se eu quisesse fazer algo mais complexo, eu poderia chegar um pouco mais perto por articulação e fazer mais vídeos, tornar a avaliação um pouco mais complexa, mais rica de informações. Mas, de uma maneira geral, eu comecei a ver que com o básico eu já consigo prescrever muita coisa de treino de força. E às vezes é melhor você ter noção do básico, que é isso daqui hoje, do que algo tão complexo que tenha tantas variáveis que você não consegue nem entender o que você realmente precisa pegar. Então, dessa imagem daqui a gente vai ver o plano sagital, principalmente contato inicial, demandas internas do corpo da pessoa, né, e calcular a cadência. Aí, vindo para essa imagem aqui, Rafa, a gente consegue ver o plano frontal na vista posterior. E aí você vai começar a ver o seguinte, o ponto da pelve dela e do quadril está muito em cima da imagem. Então eu acabo perdendo muita informação. Por que eu botei o tornozelo dela no meio da imagem? Porque é justamente isso que eu quero trazer com maior quantidade de informação, mais rica. Então aqui nessa imagem eu vou conseguir ver com tranquilidade ela entrando em contato com o solo, eu vou começar a ver o movimento de queda do arco plantar, eu consigo ver quando ela retira o pé do solo, o pé dela vai provavelmente ficar no meio da imagem. Se eu quisesse alguma informação um pouco mais rica da pelve, seria interessante eu subir um pouco mais essa imagem e a partir daí eu vou ter realmente informações ali completas de queda de pelve, né, de como que o quadril repercute no plano frontal. Então, quando eu falei de maneira mais complexa, eu estou querendo dizer que, por exemplo, aqui eu faria 2 vídeos. Um nessa posição focada no pé e um outro com esse tripé um pouco mais alto, focando nela como um todo. E assim eu consigo trazer ali mais informações para esse vídeo. Né? Mas como a gente já conversou com ela antes, eu posso fazer algo mais simples, porque eu vou ter as informações do que eu realmente preciso. Então, basicamente são essas 2 imagens. Se eu quisesse ter algo um pouco mais complexo ainda, eu colocaria uma imagem no outro lado, né, do lado direito dela, para ver também, e assim a gente teria informações de forma mais clara do lado direito. Daquela câmera de lá, eu consigo ver informações do lado direito? Até consigo, mas eu perco um pouco em qualidade e a gente precisa ter noção disso. Ah, então não vale a pena fazer só com 2? Não, óbvio que vale a pena fazer com 2, mas você vai ter um pouco menos de informação. E aí a cadência, por exemplo, normalmente eu gosto de filmar em velocidade normal. Eu não curto muito filmar em câmera lenta porque eu acabo perdendo a noção temporal. E aí, aqui você precisaria fazer 2 vídeos. Um em velocidade normal, para ver a cadência, e um em câmera lenta, para ter certeza de que o que você está vendo ali realmente está acontecendo em câmera lenta e não passando só em quadros mais lentos. Mas isso aí é assunto para outro dia falar de frequência de capturas em relação à câmera. Rafa estava me perguntando se precisa ter realmente essa filmagem específica da cadência distinta da filmagem em relação ao contato inicial. Porque uma seria em velocidade normal, em 30 ou 60 quadros por segundo, e a outra seria lá em 240 quadros por segundo,
que é com uma velocidade em câmera lenta. E aí eu sempre brinco com ele, eu falei assim, depende da quantidade de informações que você quer ter, né? E para cadência, você ter essa informação da cadência para qualquer corredor é muito importante, porque é ela que vai definir se você vai ter mais ou menos demanda enquanto você corre. Uma pessoa que corre na mesma velocidade que a outra, por exemplo, as duas pessoas correndo numa velocidade de 12 km por hora ou um pace de 5 minutos por quilômetro, você vai ter uma pessoa com uma cadência de 160 e uma com cadência de 180. Você tem diferenças em demanda. Essa pessoa que tem uma cadência maior vai ter menos demanda a cada passo que ela fizer. E essa pessoa que corre com uma cadência menor vai ter mais demanda, porque ela vai precisar absorver mais carga e fazer mais propulsão do que essa que tem uma cadência maior. Então, se você quer ter uma noção exata do quanto de demanda que essa pessoa ela tem em absorção de carga e propulsão, é muito importante que você tenha a noção de qual é a cadência que ela tem. Um treino contínuo é de 4,30 que você falou, 4,40. Não, aí é uma prova. É, no treino então fica em quanto? Longo, 5, né? Tá, beleza. Então é nessa velocidade, que a gente vai te colocar. Tá bom? Porque, Gabriel, mas eu corro na prova numa velocidade maior. Beleza. Mas a prova são 21 km naquele dia. Para um treinamento, para uma meia maratona, você vai treinar, na maioria das vezes, né, ali em torno de 30, 40, 50, até 60 km num pace muito mais próximo de 5, que seria 12 km por hora. Então é nessa velocidade que a gente vai colocar, porque a maior quantidade de demanda que entra para o seu corpo entra nessa velocidade. Beleza? Okay. Então tá. Para a gente começar, vou colocar você para dar um trote, depois vou colocar você numa velocidade um pouquinho maior, e aí depois a gente vai colocar você na velocidade 12. E aí você vai ficar ali uns 4, 5 minutinhos e enquanto você vai correndo ali, eu vou fazendo alguns takes, tanto ali quanto aqui, para a gente identificar contato inicial, cadência e os movimentos que você faz ao longo da sua corrida que vão trazer essa demanda. Show. Tá bom? De avaliação biomecânica simples, é isso. Eu tenho um vídeo na vista posterior, eu tenho 2 vídeos na vista lateral, e eu consigo ter ali uma noção ideal do quanto que eu tenho de demanda entrando para o corpo dela. E agora, com essas informações, a gente pode começar a estruturar o treino de força dela de alguma forma. E aí, vou parar aqui, tá? Beleza. Uma das coisas que já deu para ver é que a gente precisa de um trabalho que trabalhe a capacidade do pé dela em geral, para que ela faça essa absorção, que o arco do plantar dela caia, mas não desabe, caia controlando. Você vai ficar agora só com esse daqui, tira esse. Dobra mais esse joelho aqui. Pode se segurar aqui se precisar, tá? Sempre que você precisar, você vem aqui. Isso já ativa um pouco de incômodo no seu tendão? Agora acho que quando aquece, melhor. Não sinto dor. Depois que esfria, fica sensível. Não é aquela dor que me incomoda ou me limita, mas fica sensível. Pode se apoiar bem aqui e fica na ponta do pé aqui. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Faz o movimento sem deixar cair mais do que você pode. Faz esse movimento. Tenta ficar nessa região daqui, tá bom? Isso. E volta. Esse daqui é um exercício bem simples, que a gente consegue dar um pouco de carga, tanto no tendão calcâneo quanto no tríceps oral como um todo, mas fazendo com que você tenha um trabalho da musculatura intrínseca do seu pé, mantendo o controle do arco plantar. Faz diferença fazer descalço e com tênis? Faz diferença, mas aqui nesse momento eu não estou muito preocupado com isso não, tá? A ideia aqui é só ver se isso gera desconforto no seu tendão. E sem dor. Sem dor nenhuma. Isso é bom, porque é sinal, pode descer já, é sinal de que a gente pode trabalhar isso contigo sem gerar um estresse a ponto de gerar dor no seu tendão. É uma forma da gente dar ali um pouco mais de demanda para essa estrutura. Tá? Então aqui, basicamente o que a gente fez hoje foi fazer essa avaliação inicial do que eu vou precisar para montar o programa de treino da Marina. A gente identificou alguns componentes distais, realmente, bem locais ali, né, no tornozelo, no tendão, que mostram que o tornozelo dela e o pé dela tem um pouco mais de demanda do que eu gostaria que tivesse. Isso pode ser por falta de controle, falta de força, falta de ativação em geral.
Então, dentro do treino de força dela, vai ter um quadro específico, né, para a musculatura intrínseca do pé. Já falei com ela aqui alguns exercícios que vão dar carga para esse tendão, mas existem muito mais informações que a gente tirou daqui, do contato inicial, da cadência, que eu vou precisar analisar com um pouco mais de calma. E aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer até um acompanhamento de como é que vai ser o programa da Marina, né, para entender como é que é o passo a passo disso tudo, como é que segue de semana a semana, como é que é feita a periodização desse processo para que ela consiga correr sem essas dores, né, com um tendão um pouco mais sadio e conseguir ali evoluir dentro da performance dela e alcançar os objetivos dela na meia maratona aqui de março, que ela vai fazer em Ilha Grande, né? Em Ilha Grande. Então, é isso. Tamo junto. Prazer, Marina. Demais. Foi ótimo, viu? A gente vai Muito obrigada. galgar juntos aí agora. Vambora.